Bem-vindo à Chácara Floresta. Bom dia, pessoal. Quero desejar para vocês todos um bom dia. E vou hoje começar a contar mais uma historinha. Vamos em frente. Gente, quando eu tinha meus 5 para 6 anos, vamos continuar a nossa história. Uma vida muito difícil. Meu pai era uma pessoa ébrio. Minha mãe trazia uma vida, todos diziam que minha mãe era louca. Minha mãe não era louca. Criou 5 filhos na maior dificuldade. Muitas vezes nós chegamos na nossa mesa, reclamamos que tem o feijão e tem o arroz para comer. Não tem uma mistura. Não tem uma carne, não tem ovo. Mas minha mãe tinha uma vida muito difícil pela situação do meu pai. Então, mesmo que ela trabalhasse, mas as crianças eram toda pequenininha, não tinha as condições. Quando foi um determinado dia, ela disse: "Vamos, para que nós não morramos de fome. Vamos buscar comida." E ela pegou nós. Fomos longe, muito longe, para quem conhece o lugar onde eu residia, São José dos Pinhais, Campo Largo da Roseira, a distância que eu morava quando era criança, minha mãe, e fomos até um moinho em Contenda. Chegando lá, minha mãe contou a situação para aquela amiga dela. Ela situação também bastante difícil. Ela disse para nós: "Qual vocês são? Eu não tenho nada para dar para vocês comer. O que eu tenho aqui é essa polenta do fubá grosso feita." Meus amigos, meus visualizadores, minhas amigas, quero dizer para vocês, ela pegou aquela polenta e tirou um pedaço bastante grande e deu para minha mãe. Não esqueço como fosse hoje, aquela polenta de fubá grosso. Estava o fundo dela queimada. Era uma polenta amanhecida e viemos nós comendo pelo caminho. E ali, eu digo para vocês, gente, são histórias, histórias e mais histórias que eu tenho para contar. Para quê? Para que haja em nós um pensamento, uma reflexão na nossa vida. E quando nós sentar a par da nossa mesa, nós dar glória a Deus pela obra que Deus fez. Então, vindo pelo caminho, ela tendo o neném pequeno, a minha irmãzinha, chegamos numa amiga dela, ela foi pedir um leite para dar para aquela criança. Aquela amiga dela não teve consciência, antes maltratou a minha mãe. Eu não esqueço como fosse hoje. Minha mãe saiu chorando pelo caminho. E fomos, andamos muito longe. Quando chegamos em casa, eu tenho lembrança, muita lembrança, que ela tinha ganhado um pacote de bolacha. E ali ela fazia água de açúcar com bolacha para nós. Aquela mulher que muitos diziam que ela era louca, débil mental, ela cuidou de mim, cuidou dos meus 4 irmãos. Meus irmãos vão escutar essas histórias, vão ver, porque eu tenho certeza que eles querem ouvir as histórias da minha vida para servir de experiência para todos nós, né? Então, eu quero dizer para vocês, essa aqui é mais uma história a qual nós levou, trazendo nós de um sofrimento. E vocês vão ver mais coisas, vão ouvir mais coisas ainda, a qual eu passei junto de minha mãe. Mas também vocês vão ver as grandes vitórias em breve, o qual o Senhor nos deu ainda sendo crianças. Ah, se eu pudesse mostrar para vocês a alegria que eu tenho de saber que a minha mãezinha nunca nos abandonou. Uma banana ela cortava em 5 pedaços. 5 filhos ela não comia. Então, hoje, se nós não glorificar a Deus, eu, porém, a minha mesa é farta.
Nunca faltou comida na minha mesa. Depois dos meus anos que passamos. Eu quero contar história. Eu não vou contar, adiantar alguma coisa. Vocês vão ver histórias lindas, linda mesmo. Então, passamos necessidade, passamos luta. Nessa época, só contar mais uma parte, meu pai tinha ficado 3 meses para fora, para trabalhar. Quando chegou um dos meus tios, chegou, sabe com o quê? Lembro como se fosse hoje. Com um pacote de bala de hortelã. Minha mãe ficou tão nervosa. Ela disse: Nossa, é que o meu esposo vai trazer para as crianças um pacote de hortelã, de bala de hortelã. Não mandou nem um dinheirinho para nós. Olha, gente, ser mãe nessas condições não é fácil. Isso aí muitos anos atrás. Então, serve para a nossa experiência, tá bom? Quero desejar para vocês um abraço. Deus abençoe vocês em tudo. Que seja mais uma historinha para nós refletir o dia em que nós vivemos hoje, o valor que nós temos que dar para o nosso semelhante, né? E dizer: tenho mais história, tenho vitória para contar para vocês. Amanhã tem mais, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos acreditar que Deus existe, né? E Deus abençoe grandemente. Eu não vou contar coisa antecipada. Cada dia que passar, eu vou contar uma historinha para vocês. Mas eu quero dizer para vocês: sejam bem-vindos à Chácara Floresta. E que Deus abençoe a todos vocês esse dia maravilhoso, gente. Um abraço grandemente.